Queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react, dessa vez ao Flow Podcast. Paulo Musi revela o segredo para passar no vestibular. E vamos usar esse react como desculpa para falar sobre vestibular, pedagogia e tudo mais que der para encaixar. E meu ring light não está ligado, vou ligar, pera aí, ao vivo, ó. Olha como funciona. Você não tá me vendo direito? Agora você tá. Você não tá me vendo? Agora você tá. Ah, boa! Mas antes, sempre lembrando, se inscreva aqui no canal se você é espectador recorrente. Verifique se sua inscrição está ativa. Se você é inscrito, recomende para outras pessoas o nosso trabalho. E traga mais pessoas para fazer companhia pra gente descobrir cada vez mais conhecimento que está no mundo. E nós precisamos ter ciência dele. Precisamos mastigá-lo, conhecê-lo, discuti-lo e conversar sobre, beleza? Então vamos lá, Paulo Musi no meio dessa polêmica aí, não sei se vocês estão acompanhando ou não, mas tá tendo uma polêmica de internet, né? Porque o Rodrigo Góes, que é um canal muito bom, siga lá, falou que o Paulo Musi é fake neri, mas o vídeo não é sobre isso, né? Porque o Paulo Musi ficou brabo. Vamos ver se nesse vídeo o que ele vai falar então sobre vestibular, que é um assunto muito, muito importante a gente discutir, muito interessante. Não só para a atualidade, mas para o futuro da educação do nosso país, né? E vamos lá. Dando uma competição desleal, que o vestibular ele é desleal. A gente tem medidas afirmativas que tentam diminuir o grau de deslealdade, né, num exame desse, né? Mas eu não sou dessa época, eu não sou do exame da época do Enem, eu sou fuvestão mesmo, né? E 2 fases de Fuvest. E era assim, se você não batesse, se você batesse na nota... O FUVEST tá ativo ainda. Inclusive a USP aderiu o Enem, mas é bem complicado ainda, porque tem alguns cursos, porque não sei se todo mundo tá ligado, mas eu vou deixar ele terminar de falar, daí eu explico. De corte, esquece que você não ia passar. Eu lembro no meu ano a nota de corte foi 117, eu fiz 130, e justamente esses 2 anos, o primeiro ano, meu pai, ele passou me ensinando a estudar. Eu não sabia estudar, Igor, eu sabia passar de ano, cara. Eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Aí no segundo ano, aí pá, foi diferente. Mas só para concluir essa ideia da academia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o que eu fazia? Eu treinava, estudava. Foram 2 anos, eu não saí. Eu não tinha amigos. Eu não namorei. Meu problema era passar em medicina. E o meu pai que falava pra mim isso, bunda na cadeira. Tô mentindo? Ele falava, filho, é bunda na cadeira. E tinha uma coisa, eu acho. Só pra falar sobre o sistema, agora que o Paulo terminou, o FUVEST existe ainda em 2 fases, do mesmo jeito, arcaica como sempre. Inclusive, pra quem vai pros cursos da área de artes, de desenhos, são 3 fases. A área de música também é 3 fases, é pior ainda, porque tem prova técnica específica. A área de atuação é o inferno na Terra. E o Enem, por quê? O que o Enem é? O Enem é o Sistema Nacional do Ensino Médio, o Exame Nacional do Ensino Médio, e nós temos o SISU, são 2 coisas separadas. O Enem te dá uma nota. Essa nota você utiliza em vários mecanismos. Um dos mecanismos é o SISU. O SISU é o Sistema Unificado de Vestibulares de todas as instituições federais do Brasil. IFISPs, universidades federais e tudo mais. Com o tempo, algumas universidades estaduais estão aderindo cada vez mais ao Enem, mas progressivamente. Então, por exemplo, a USP está no Enem, mas com alguns pré-requisitos. Porque como que funciona o Enem normalmente? O SISU são alguns dias. São 3 ou 4 dias. Quando você entra no SISU com a sua nota, você declara a intenção de 2 cursos. E não tem nota de corte ainda. O que vai acontecer? A nota de corte só surge no segundo dia. Quando o sistema processa todas as inscrições, ele vai ranquear os alunos. Então vamos dizer, tem uma vaga para engenharia ambiental, sei lá, na Universidade Federal do Mato Grosso. E se inscreveram 200 alunos no primeiro dia. O sistema vai ranquear e vai pegar, vamos dizer que é 20 vagas de ampla concorrência, 30 vagas. Ampla concorrência é sem cota, sem ação afirmativa. Ele vai ranquear os 30 primeiros e a nota de corte vai ser a nota do último para o próximo dia. Então, no segundo dia, você pode mudar suas escolhas, sacou? Então pode ser que no segundo dia, suas escolhas, você esteja classificado. Mas você não está classificado, o que você vai fazer? Você vai procurar em outras universidades
notas de corte que você consiga se classificar, sacou? Então a sua posição vai mudando a todo tempo. É uma ansiedade do cacete. E a partir do segundo dia que você tem a nota de corte. Então você não tem a nota de corte de imediato, né? E o que aconteceu? Algumas universidades estaduais, não sei se para esse ano ainda está assim, mas elas já colocam um teto. A USP fez isso, por exemplo, no ano que eu prestei, a USP já tinha aderido ao sistema do Enem, e alguns cursos fizeram isso. Então não tinha o cálculo. Então, se você não batesse o teto da nota de corte, você não conseguiria nem entrar no cálculo para tentar competir por uma vaga para medicina na USP, por exemplo. Se eu não me engano, o teto era tipo 800. Você tinha que ter uma nota maior que 800 para começar a competir. Não é que você tem vaga garantida. Tipo, para começar a competir pela vaga, você tinha que ter uma nota de 800. E é bem complicado. Outros cursos não. Se eu não me engano, a FEFELET não tinha teto, que são os cursos de ciências humanas e tudo mais. Mas o vestibular ainda, a FUVEST ainda continua, infelizmente, porque é um sistema... Todos os sistemas de vestibulares são arcaicos, cheiram a mofo e são injustos. Mas o sistema da FUVEST, ele ainda continua muito mais arcaico, essa questão das 2 fases. O Enem, não estou falando que é bom, mas o Enem pelo menos tenta se modernizar, entre aspas gigante. Tenta ser um pouquinho mais amigável. A Unicamp tenta se modernizar no vestibular deles. Já tentou se modernizar de várias maneiras e eu acho mais aprazível algumas maneiras, como por exemplo a não obrigatoriedade de ter uma redação fixa na segunda fase. Eles brincam, eles já pediram redação argumentativa, já pediram carta, já pediram, se eu não me engano, texto de enciclopédia, eles já pediram livros que são muito mais modernos, vamos dizer assim, diferente da FUVEST, que é aquela seleção de livros bem antiga que vai rotacionando só os autores, tá mudando um pouquinho agora. Mas o vestibular, se eu fosse dizer assim, acho que o vestibular que tá tentando mais mudar, assim, seria o da Unicamp e o Enem. Só que ainda não é um modelo não arcaico, vamos dizer, de seleção de concorrentes. São Paulo tá com um projeto aí novo, vamos ver se vai funcionar, de aplicar uma prova de seleção na saída do ensino médio. Ou seja... a prova de seleção seria um vestibular para todos os que estão inscritos no ensino médio, assim. Você faria uma prova de saída, mas não sei, não está muito claro como funcionaria esse provão paulista, que vagas seriam, se seriam nas universidades estaduais. Mas é um terreno que a gente tem avançando cada vez menos, infelizmente, no Brasil. É a questão da modernização da seleção de candidato para o vestibular, para o ensino superior, né? Eu acho que no teu modo de estudo... Olha, valeu. Eu estou falando da prova. Não estou falando de política afirmativa e tudo mais. Estou falando da prova em si. Boa noite, viu essa conversa vossa? Tinha uma coisa no método que o Paulinho desenvolveu para estudar, que era um capricho extremo ao escrever. Então, isso, aliás, porque isso é muito importante, porque o que é escrever, no caso da física, da química, das ciências naturais, é você usar símbolos, e estes símbolos têm uma lógica interna. Quando você escreve uma equação, você escreve alguma coisa, não dá para você escrever aquilo como um rabisco. Aquilo é uma imagem da sua mente pensando. A sua mente pensa daquele jeito. Alguém aqui é músico, por exemplo? Não. Você não escreve uma pauta musical mal feita para alguém tocar. Você escreve muito bonitinho, muito caprichado, e aquelas notas estão nos lugares corretos. Porque senão o outro camarada não consegue tocar aquela melodia. Assim também, eu percebia na forma dele estudar, né, um capricho extremo ao escrever. E é um capricho que você guarda até hoje, ao fazer as coisas quase caligraficamente. Duvido, ele é médico. E é uma coisa louca a letra dele. Pode, às vezes, ser difícil, uma coisa, mas o capricho do sujeito, que meus 2 filhos têm isso. Você pega um caderno seu ou do Guilherme, é um capricho absoluto. O que significa isso? Significa que ele está reproduzindo ali a forma como a mente dele está pensando. A mente dele não está pensando uma confusão.
Tá pensando aquele negócio bem arrumadinho. Cara, A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. cara, que papo. Dá pra brisar até o final dos tempos aqui, mas, cara, ele abriu um vórtice na minha mente, assim, que eu entendo o que eles estão falando, mas, ao mesmo tempo, eu acho sintomático, porque, vamos ser sinceros aqui, vestibular não mede conhecimento. Vestibular, na maioria das vezes, está medindo memorização, e eu explico. Você pode ter um conhecimento basilar e construído de como a gravidade funciona. Muitos de nós temos. Mas o que acontece? É que quando vai para formulação física, para formulação, você se perde e você não consegue entender e você acha que você não sabe como a gravidade funciona. Então, o que o vestibular está pedindo de você não é o conhecimento em si. O que ele está pedindo de você é uma interpretação do conhecimento e uma formulação do conhecimento stricto sensu. Explico. Muitas vezes, você sabe o que é uma transformação química. Você sabe o que acontece numa transformação química. Você tem esse conhecimento. Mas o vestibular não quer isso. O vestibular quer que você coloque em fórmulas matemáticas de uma certa reação química que você decora. Por exemplo, uma reação química ácido-base. Então, como o vestibular pede isso, o que o vestibular incentiva do vestibulando? Não a compreensão por trás daquele conhecimento físico-químico, mas a decoreba de um conhecimento específico, não a aplicação. Entende? Então, o vestibular, ele não pede que você entenda qual que é o papel da mitocôndria, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa lá. Ele pede que você decore quais que são os passos. Então, você pode pegar um vestibulando. Eu não tô dizendo que ele é burro, ele é levado a isso, porque a prova pede isso. E você pergunta pra ele todas as etapas, ele sabe, mas qual que é a função disso? Qual que é o papel da mitocôndria? No que ela está impactando? No que o processo de ATP está impactando? O que o oxigênio está fazendo de verdade? Qual que é o papel da respiração? Certo? Tanto que você buga muito quando você pede para aplicar o conhecimento. O vestibular não, muitas vezes... E aí que o Enem tenta, mas às vezes ele tenta de uma maneira confusa, que gera aqueles textos gigantescos. Muito daqueles textos gigantescos, eu não tô dizendo que o Enem consegue. Mas muitas vezes é a tentativa de pedir que o vestibulando aplique o conhecimento. Ele vai aplicar o conhecimento. Muitas vezes a galera fala, não, mas puta, essa questão do Enem é muito fácil, porque a questão dele tá no próprio texto, e eu nem precisei ler o texto às vezes, eu só li a pergunta. É porque às vezes você já tem o conhecimento, você só não percebe que você tem o conhecimento porque você ficou bitolado em decorar a fórmula. O Enem pediu para você aplicar o conhecimento, você aplicou automaticamente e você acertou a questão. Só que nós estamos viciados em sempre decorar. O que essa pergunta está pedindo? Qual que é a fórmula que eu vou ter que usar? Entendeu? Tanto que as provas de ciências humanas, muitas vezes você consegue estudar de uma outra maneira. Isso é uma especificidade das provas das ciências naturais. Porque as ciências naturais, o vestibular não pede reflexão, pede aplicação. E para você aplicar, você não precisa. Olha que louco. Para você aplicar, não necessariamente você não precisa entender. Você não necessariamente precisa entender. Você precisa entender a lógica, mas você não entendeu o que está querendo dizer ali, naquela fórmula. E aí que... E por que eu falei tudo isso? Aí que vem isso que ele tá falando de capricho ao escrever a fórmula. Porque é um capricho ao memorizar a fórmula, ao memorizar as letras, os símbolos. Como se a ciência dependesse estritamente dos símbolos para existir. Mas não! Os símbolos só são
uma simplificação de um entendimento, certo? Se você depende dos símbolos pra explicar alguma coisa, ferrou, tá ligado? Tanto que um bom professor deve independer dos símbolos pra ensinar. Certo? Porque o símbolo só vai fazer sentido a partir do momento que você entendeu. E Isso esse é ano, o fundamental. que foi muito valioso pra mim é que esse ano, né, tem duas coisas que foram muito valiosas pra mim, que eu aprendi com você, ou com o senhor, né? Sempre chamei você de senhor. Chama o senhor. Eu sou dessa época. Aí eu comecei a ter esse mau hábito de chamar ele de você, porque a minha filha chama de você. Pai, você? Mas tá tudo bem, né? Quando é que elas param de chamar de papai, cara? Eu também sou dessa. Eu tenho muito costume. Tanto que eu já passei várias vergonhas chamando pessoas muito mais novas de senhor. Mas é porque elas eram tipo 1 ano mais velho que eu, ou 2 anos. No cursinho eu fiz isso com uma professora que era muito nova. Porque eu também fui criado nessa parada de senhor. Se não chamava meus pais de senhor ou avô de senhor, tipo. O pai já olhava assim meio torto. Assim, não. Senhor, tá ligado? Ela me chama até hoje ela me chama de... Cara, Quando a Carol me chama de pai, eu fico, putz, eu gostava quando chamava de papai, mas eu só penso, deixa não, a quieto. Clara, ela tem 12 anos, ela chama de papai até hoje, a Duda me chama de paps até hoje, né? Paps. Cara, é porque ela é mais resolutiva, Entendi. ela simplifica as coisas. A Clara é mais docinha, ai, papaizinho, né? E a gente tinha aquela situação naquele ano que ele percebeu que eu tinha que entender duas coisas, né? A primeira coisa, meu problema não era saber química, física, matemática, mas o problema é saber como que eu ia guardar isso daí na minha cabeça. Ele sacou na hora que eu não sabia estudar. E ele teve que ter muita paciência, Mas que é outra coisa. olha que merda, né? Porque às vezes o Muzi sabia tudo, só que o vestibular pediu outra coisa dele, tá ligado? Daí ele tem que, tipo, fazer uma manobra de, pô, como que eu vou guardar isso na minha cabeça? Pô, não deveria ter que decorar o ciclo de Krebs. Você deveria entender o que é, tá ligado? E aplicar. Coisa que meu pai me ensinou, né, uma terceira coisa que hoje eu consigo ver, né, que é a didática, né, que você não aprende do dia para noite. Então ele teve a extrema paciência de ir esperando eu testar, errar. Então, Paulinho, faz assim. Aí eu testava, errava. Paulinho, faz assim. Eu testava, acertava. Paulinho, é assim. É isso que é a função, né, o que eu entendi com ele, que era a função de como ser pai. Hoje, parênteses, né? Meu pai nunca foi tão importante para mim quanto ele é hoje, porque ele me ensina a ser um bom pai para minhas filhas. Né? E é um desafio, porque eu tenho uma filha na faculdade e uma filha no colégio. Uhum. Né? Você vai ter filha grande, você vai ver como é que é isso desafiante. E eu tenho de norte ele, não só o que ele fez, né? Porque aquilo que ele fez para mim naquela hora. Né? As minhas filhas, elas supostamente, elas são melhores do que eu. Né? Já são, ainda bem. Mas também é por influência dele ter sempre me ensinado a seguir adiante. Essa parada é... E que triste que nós não temos tempo, né? E o vestibular justamente corta esse tempo. Porque, mano... Vou falar uma coisa que pode parecer bizarro. Ou brisa. Mas às vezes você demora 1 ano pra... Não ensinar, mas pra construir junto com o aluno um conhecimento. Demora 1 ano, cara. Você demora 1 mês, você demora 6 meses. Às vezes demora 1 mês pro cara entender o que é uma célula. E é assim mesmo, tipo. Mas ele entender de verdade. Sabe? Dar aquele clique dele. Puta merda. Não ele falar. Porque falar uma definição é fácil. Falar que a célula é a menor parte de um organismo vivo é a coisa mais fácil. Mas você entende o que é essa frase? O que significa falar que célula é a menor parte viva de um organismo vivo? O que implica isso? O entendimento que é de você entender que a célula ela é isso porque ela tem um metabolismo, porque ela tem partes que desenvolvem proteínas, que a célula, ao se conectar com outra célula, gera uma estrutura que a gente chama de tecido, e esse tecido é o que forma os órgãos, que a célula é uma estrutura microscópica, que a célula é o que faz você entender que a célula está em todos os organismos vivos que eu tô olhando agora, as árvores que eu tô olhando aqui da minha janela. Entender que ela forma... Pô, entender o que é um átomo. Não falar o que é um átomo, mas entender. Entender que, nesse momento, tudo que eu estou olhando com meus olhos é
projeto de átomos e átomos se ligando aos outros átomos, formando moléculas diferentes, porque átomos diferentes formam moléculas diferentes. Esse entendimento, cara, pode levar anos e faz parte do conhecimento. Tá ligado? Porque a construção de conhecimento é diferente da construção de uma frase. Tá ligado? Falar que átomo é uma estrutura microscópica que antigamente a gente acreditava que era a menor estrutura microscópica que existe, que hoje a gente sabe que é formado por prótons e nêutrons, e esses próton, nêutrons e elétrons, esses próton, nêutron e o elétron não, né? Mas os prótons e nêutrons são formados por ups e clarks, e os clarks têm os ups, leptos, blá blá blá. É diferente. Esse conhecimento é diferente. Quando eu tenho uma dificuldade como pai, eu corro pro meu pai. Não tenha dúvida. Ele é o melhor pai que eu conheço. E é assim que a gente faz. A segunda coisa que ele me ensinou foi quando eu passei no vestibular. Ele fez só uma pergunta pra mim. Ele me perguntou: o que você teria feito se você não tivesse passado? E eu lembro, a gente estava no carro conversando. A gente tinha acabado de fazer a matrícula na faculdade. Estava chegando em casa. E eu não sabia responder a pergunta e eu comecei a enrolar. Eu falei: não sei, né? Eu acho que ia fazer isso, aquilo. Ele falou: não, nada disso. Você ia fazer de novo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Exato. Sinal da inteligência que ele falou, né? Então, as suas perguntas são relevantes, os seus raciocínios, eles são precisos. E o que ele me falou foi: você vai fazer de novo. E isso foi a primeira lição de resiliência que eu tive. É verdade, eu ia fazer de novo. Não era uma pergunta que eu teria que pensar. Eu não ia trabalhar no dia seguinte, porque eu queria fazer medicina. E se eu queria fazer medicina, o caminho era exatamente esse. Era o que tinha que ser trilhado. Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST. 0? 0. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. Uma coisa, Igor, é você saber matemática. Outra coisa é você fazer uma prova de matemática. Outra coisa é você prestar um concurso onde matemática é solicitado. É isso que as pessoas precisam entender quando elas têm um desafio de uma prova pela frente. Elas estão num concurso. Não interessa quanto você sabe. Interessa quanto você consegue efetivamente utilizar aquilo naquele momento. E aí eu fui. É muito interessante, muito verdade, cara. E é a prova do... Porque um concurso ou um vestibular, ele é assimétrico. E muitas vezes ele é injusto. Porque... Principalmente o vestibular, porque ele tá medindo um conhecimento específico de uma forma específica, numa estrutura específica. Porque quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai e minha mãe encheram meu saco que queria que eu fizesse escola técnica. Aí eu fiz prova lá no Rio pra FAETEC, acho que até mudou de nome, que era as escolas técnicas do estado. Qual a profissão dos seus pais? Cara, nenhuma. Meu pai ele trabalhou um tempo fazendo silkscreen, imprimindo camisa. Mas eles tinham uma visão muito interessante. Eles queriam que muito eu fosse, interessante. Que na cabeça deles eu teria seria empregado mais fácil. Mas eu vou te contar como termina essa história. E aí eu fiz a prova, fiz pra FAETEC, Meus pais, a mesma coisa. Acho que a maioria dos pais, assim, da década de 70, 80 e 90 ali, eu sei que é um período grande, mas a maioria dos pais que não teve acesso, pais que eram proletários, que não tiveram acesso à educação superior, né? Infelizmente, eles sofreram muito, porque eles ficaram em trabalhos manuais, trabalhos que, infelizmente, como o próprio Igor falou, não são vistos como profissões, mas são, né? São umas profissões, eles tinham muito conhecimento, mas, infelizmente, eles não conseguiam ascender de cargo por a falta de formação técnica superior. Então, muitos desses pais viram jovens que não tinham a inteligência que eles tinham, não porque não eram burros os jovens, mas porque não tinham experiência, não tinham o conhecimento que eles tinham na fábrica, porque muitos dos nossos pais trabalharam muito tempo, eles não mudavam de emprego como nós mudamos, subir porque tinha ensino superior ou técnico. Então, se assimilou isso na cultura popular de poder falar para os nossos filhos fazerem ensino técnico, ensino superior e tudo mais. Então tem tipo, eu não sou muito velho, mas a minha geração dos anos 90, a maioria de nós fez ensino técnico, fez um monte de coisa, não usa,
não usa formalmente, mas usa na vida. Foi muito importante, por exemplo, para mim, fazer técnico. Eu sou formado em técnico em informática, isso me ajuda num monte de parada, impactou um monte de parada. Eu não sou profissional da área, mas me ajudou pra caramba, porque eles viveram isso na pele, tá ligado? Eles muitas vezes não tiveram uma promoção, eles não foram para um outro emprego melhor, não ganharam um maior salário porque eles não tinham esse ensino técnico. E não é porque eles não conseguiam acesso, é porque, cara, era duro conseguir, né? Tinha que trabalhar 8 horas por dia, sustentar uma família. Muitas deles, infelizmente, introjetaram aquele discurso de que eles não eram capazes. Muitos deles não terminaram o ensino médio e não conseguiam entrar no técnico porque você tinha que ter ensino médio. E, pô, hoje, a gente sabe que não é uma vergonha. Mas, pô, vai falar pro adulto de 30, 40 anos e não terminou o ensino pra ele voltar a fazer um EJA, cara. Antes, além de ser uma superação intelectual, é uma superação social de se ver como um ser que tá tudo bem fazer. Porque pra muitas pessoas isso pode ser humilhante, cara. Tá ligado? Você voltar pra posição de estudante, principalmente pros mais antigos. Você admitir pra si mesmo que você não teve acesso a essa educação, você entender que não é burrice sua, não é problema individual seu, é um problema social, é uma barreira muito forte pra se passar. Muitas pessoas vão se ver como burros, como inqualificados, como pessoas não merecedoras. Então, voltar pra sala de aula é um esforço muito grande, cara, do ser humano em si. Não um esforço cognitivo porque ele seja burro, não. Ele muitas vezes era um trabalhador excelente, conseguia ter visão matemática, linguística, física, química, mas ele não sabia que ele estava tendo. Então voltar para a sala de aula é um desafio muito grande. Tanto que até hoje tem muitas pessoas que a gente tem que batalhar muito no social para elas voltarem para a sala de aula. Não porque elas não são capazes, mas porque elas se veem como incapazes. Pro Cefet, que era a federal, Cefet. não passei pro Cefet, fui pra FATEC. Passei pra FATEC, no estadual. Aí, só que eles falam assim, putz, cara, tu tinha que fazer a federal. Aí eu fiz a prova de novo, e aí passei. E o interessante é que na minha primeira experiência eu percebi que eu precisava saber fazer aquela prova. Eu tinha que saber, não era, mais importante era, eu preciso saber fazer essa prova. Aí eu comecei a pegar umas provas passadas, entender como era a prova, pra poder fazer a prova. Isso a gente é muito parecido. Porque também uma das coisas que eu fiz... E eu passei pro Cefet depois. Exatamente. Você fez Cefet? Só pra terminar, então, eu fiz o Cefet, era técnico de eletrotécnica mais o ensino médio. E quando eu descobri que a eletrotécnica não tinha nada a ver comigo, especialmente porque tinha muita matemática, eu saí fora. Meu pai o problema é o seguinte, o que os teus pais te disseram, eu diria hoje para qualquer jovem, pensando na qualidade, no mínimo frágil do nosso ensino médio, os teus pais te deram a melhor oportunidade possível de você fazer um ensino técnico que é um bom ensino. E muito melhor do que aquele ensino tradicional do colegial aí, ou do ensino médio, que é uma catástrofe no Brasil. Não é? E eles te deram... Sabe o que é curioso? E não é um ensino melhor, o Instituto Federal, provavelmente o que o Igor fez foi o Instituto Federal, projetor dos Institutos Federais. E sabe o que é interessante? Eles são melhores muitas vezes porque eles têm mais verba e mais desenvolvimento. O que acontece? Os Institutos Federais, que têm as melhores notas no Enem, eles têm um aporte muito grande. Os professores recebem salários muito bons, tanto que os institutos federais atraem professores doutores. Não é porque os professores doutores, nossa, vou abraçar o Instituto Federal. Não, porque eles ganham muito dinheiro e muitos professores doutores não conseguem passar em concursos para serem pesquisadores ou para ir para a universidade. E o Instituto Federal é um bom caminho, porque é um salário legal, ele pode fazer algumas pesquisas em institutos federais, porque eles têm alunos de nível técnico. Os institutos federais têm salas, têm estruturas muito boas, laboratórios muito bons. Então, lógico que não é só isso. E a questão de você ter uma barreira de entrada faz com que você tenha salas menores e salas dedicadas para aquilo.
tá ligado? Então, você, enquanto uma verba X talvez não é suficiente para estruturar uma escola que vai ter 900 alunos de ensino médio, uma verba X é muito boa para você estruturar uma escola que entra uma turma de 40 alunos por ano, tá ligado? Enquanto numa escola estadual, dependendo da escola, entra, sei lá, 200, 300, 400 alunos, dependendo da escola, por ano, e você tem, fora os alunos que já estavam lá, e você tem que ter estrutura para todos esses caras, no Instituto Federal, às vezes, entra, dependendo do Instituto Federal, uma turma de ensino médio por ano de 40 alunos. Ou 2, ou 3, tá ligado? Então, é um instituto que é cuidado diretamente pelo MEC, é um instituto que tem muito investimento, é um instituto que paga o professor de maneira decente, tanto que muitos professores doutores vão para esses institutos, professores que não pisariam na escola pública brasileira vão dar aula nos institutos, porque o salário é muito bom, e é por conta disso. Educação tem várias questões para você melhorar a educação, mas uma delas, com certeza, é um investimento, não é um investimento super gigantesco, é um investimento mínimo. Investimento mínimo e um investimento em estrutura junto com capital humano. Por exemplo, o exemplo de São Paulo. São Paulo, nos últimos 4 anos, jogou dinheiro na escola, mas jogou o dinheiro na escola em estrutura, não em capital humano. Não adianta você ter estrutura se você não tem capital humano. O professor de São Paulo continua sendo desvalorizado. Inclusive, teve um aumento em São Paulo, que é um aumento artificial. Você provavelmente, se você é de São Paulo, você já viu propagandas de que um professor em São Paulo pode ganhar até 5 mil reais. Você deve ter pensado, nossa, por que os professores estão reclamando tanto? É um baita salário. Concordo contigo. É um baita salário. Sabe o que eles não falam? Primeiro, que é 50 mil bruto. Você acha que é 50 mil líquido? 50 mil não, 5 mil, né? Tô maluco. 5 mil por mês. Você acha que é 5 mil reais, 4 mil reais líquido? Parceiro. Primeiro que você vai ter que pegar a carga horária total. E vou te falar que encarar uma carga horária total implica que você vai provavelmente dar aula nos 6 períodos. E não é algo muito... Falta professor não é porque tem falta de pessoas formadas, é que a maioria da galera desiste. A galera não aguenta essa carga horária, porque é muita pressão. Porque um professor nunca trabalha o que tá no papel. Já te digo isso. Um professor que tem 40 horas semanais, pode chutar que ele vai trabalhar muito mais do que essas 40 horas. Porque ele vai levar trabalho pra casa, ele tem um monte de série de coisa, ele tem segunda jornada e tudo mais. Segundo, não é 4 mil reais, não é 5 mil reais líquido. Ele já tem um desconto na fonte. Terceiro, não é salário real. É subsídio. A nova carreira do professor paulista é subsidiada, que implica em várias coisas. Primeiro, qualquer hora que o governo virar o nariz, ele pode cortar o subsídio, como já cortou de escolas integrais. O governo queria muito que a escola integral desse certo. O que ele fez? Uma das coisas é que o professor que fosse para a escola integral tinha um bônus muito gordo. E isso fez vários professores irem para a escola integral. Só que esses professores foram meio que enganados, e esse bônus já foi cortado, se eu não me engano, pela metade. Esse bônus ainda existe, mas ele já foi cortado. E em qualquer momento o governo pode cortar totalmente, assim como o governo pode cortar a qualquer momento o subsídio da nova carreira. Então é um salário que pode ser cortado, e é um salário que é subsídio, então não é salário real. Então quando você se aposentar, jovem mancebo, eu sei que é um pensamento muito utópico se aposentar no Brasil atual, mas não vai ser com esse salário não, rapaz. Tu vai se aposentar, talvez em 2050, em 2060, um salário totalmente defasado. Porque esse aumento salarial é inflado, é artificial, é subsidiado. O governo de São Paulo não deu aumento real para os professores nessa nova carreira. Não deu. É um aumento disfarçado, é um aumento só para atrair, é um aumento só para falar que fez.
Então, o que o governo de São Paulo fez, que provavelmente não vai ajudar a melhorar a educação? Jogou dinheiro na estrutura, mas não investiu no capital humano. Então, ainda teremos professores mal pagos, infelizes, mal preparados, e teremos uma educação ruim, porque não adianta estrutura, não adianta lousa digital, não adianta projetor, não adianta laboratório de ciências se você não tem um capital humano bom. Era um caminho correto, independente do que você fosse fazer depois. Meu pai e minha mãe ficaram putos. quando eu saí Independente da do que você fosse fazer depois. Não, eu passei uma das coisas que me ajudou a passar na faculdade foi entender que era um concurso. E aí eu peguei os 10 anos de FUVEST pregresso e respondi prova por prova. Cada final de semana eu fazia uma prova. Então, durante 10 semanas, né, eu fui fazendo isso. E isso me mostrou uma coisa muito importante, que a forma das pessoas perguntarem sobre conhecimento era finita. O resultado, qual foi? Na época, como é que era a FUVEST? A gente tinha 20 perguntas de cada matéria, exceto português e inglês. Se não me engano, português eram 26 perguntas e inglês eram 14. Né? E eu tinha zerado matemática e física, eu fiz 17 de 20 em física e fiz 19 de 20 em matemática. Porra. Pô, sair de 0 para 9,5, 0 para 8,5, cara, assim, quando você sai de 0, 1 é mais que nada, né? Agora aí já é um aumento infinito, né? E isso pra mim foi importante, porque... Ó, o físico, E aí você entende das coisas que você precisa providenciar para sua vida. Tem coisas que você precisa saber porque você precisa saber. Tem coisas que você precisa saber resolver. E tem coisas que você precisa conhecer para conseguir conhecer outras coisas. O saber é uma coisa que, na minha vida, né, ela tem muita interferência das influências que eu sofri dos meus pais, porque, além de ver ele sempre trabalhando, meu pai era um homem que sentava numa cadeira, ficava 16 horas sentado resolvendo matemática. E você fala das conversas. E o dia que ele sentou para mim e falou assim, tem uma física que é uma física sem matemática. Eu falei, oi? Se você acha que física com matemática é difícil, você precisa ver física sem matemática. A coisa aí é hardcore. Aí, meu amigo, a coisa fica complicada. Hardcore, e que a gente precisa, sei lá, para quem vai fazer vestibular, né, você precisa entender isso rápido. Né? Ali não é a disputa de quem sabe mais. Ali é a disputa de quem sabe resolver a prova. É verdade. E você só vai saber resolver essa prova se você... Não confunda isso com conhecimento ou com inteligência. Vestibular não está medindo a sua inteligência. O vestibular está medindo a sua capacidade de resolver uma prova de memorização. Conhecer a maneira finita que as pessoas têm de perguntar o assunto. Chega uma hora que, Igor, o máximo que o cara pode fazer é fazer a pergunta começando do contrário. Ou vai ter uma hora que ele vai ter que perguntar a pergunta com a língua do P, porque não tem como perguntar mais a mesma coisa. É só a mesma coisa. E eu vejo que as pessoas que elas demoram muito para passar nos exames, não é porque elas não são incapazes, não é porque elas não são inteligentes, é porque elas ainda não sacaram que, primeiro, elas estão num concurso. E segundo, elas não interessa o que elas acumulem de saber, elas têm que saber como elas têm que resolver. Isso são coisas diferentes. E infelizmente isso é excludente, porque as inteligentes são múltiplas. Então a pessoa fica se mutilando metaforicamente, porque dá pra desenvolver a memorização, dá pra desenvolver as técnicas, mas infelizmente existem pessoas que não adianta, ela vai ficar se flagelando, ela vai ficar se mutilando. E ela vai sair desse processo totalmente cicatrizada, tá ligado? Porque não é que ela não tá tentando. Às vezes ela sacou isso que o Muzi falou. Mas, cara, as nossas mentes, os nossos saberes, os nossos conhecimentos são diferentes, cara. Tem pessoa que nem na porrada vai, ou se vai sair totalmente mutilada, tá ligado? Do processo. Alguém que saiba muito, ela até consegue resolver alguns problemas, mas alguém condicionado vai fazer esses problemas muito mais rápido. E qual o problema da prova do vestibular? Ao meu ver, de quem passou? Para vestibular, eu passei no vestibular, eu passei na prova da residência, eu passei no exame de especialidade. Né? A minha vida foi fazer prova uma atrás da outra. Foi prestar concurso um atrás do outro. Que quando você tem uma prova dessa na sua frente, o teu inimigo não é o seu não saber, é o tempo. Se a gente tivesse tempo suficiente, se você pegasse a prova, por exemplo, e colocasse... Isso é verdade. Tanto que eu recomendo para os alunos... E, de novo,
Nossa, você tá falando tão mal de prova e tá falando de recomendação pra estudo? Contradições, parceiro. Eu sou contra o jogo, mas quero ganhar do jogo e quero ensinar os meus a ganhar do jogo pra conseguir subir. Isso que eles falaram é mais pura verdade. O tempo é muito seu inimigo e é por isso que você. E as perguntas muitas vezes são beabá. E é por isso que, infelizmente, se você quiser estudar pro vestibular pra passar num curso muito concorrido, às vezes, pelo menos você vai ter que se fazer simulado uma vez na sua vida. Você vai ter que sentar a bunda e fazer a prova. Ou na escola ou em casa. Eu tive que fazer, infelizmente. Chegou a época de outubro, eu não estudava mais, eu só fazia isso. Eu só sentava, colocava um reloginho, 4h30, 5h30, dependendo da prova. Botava o reloginho, sentava na minha bunda, colocava uns snacks ali, só levantava pra ir no banheiro, como se fosse uma prova normal. Não saía de lá até resolver a prova toda, ou até acabar o tempo. Porque você tem que ficar... Isso é meio que inconsciente, isso é meio que difícil mensurar. Mas é meio que uma memória de você, tipo, familiaridade. Se você deixar pra fazer uma prova de 90 questões só no dia do Enem ou só no dia da FUVEST, infelizmente vai fazer muito mal pro seu cérebro. Seu cérebro vai travar, seu cérebro vai dar branco, você vai ficar nervoso. Você tem que ter tido a experiência de verdade, eu tô falando de verdade. De, pô, pegar o celular, colocar no avião, colocar na mochila, colocar um cronômetro, colocar alguma coisa de 4h30, 5h30, só olhar pra prova. Só olha pra prova, ir pra uma biblioteca. Ah, como eu faço isso? Em casa é muito barulho. Eu sei que é difícil, eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas tem cursinho que você faz vestibulando, se você não tiver no cursinho, biblioteca pública, biblioteca de faculdade que você pode utilizar, tipo, uma biblioteca de faculdade pública, uma biblioteca do município, biblioteca do estado. Você senta, coloca um cronômetro, imprime a prova e faz a prova, faz prova atrás de prova. Não quer dizer que você vai se tornar um gênio, mas uma hora você vai acostumar com a prova. Se ela, em vez de 4 horas, colocasse 8, as notas de todos os alunos aumentariam. Porque o sujeito, ele teria... O que ele vai fazer com o tempo livre? Ele vai rever o que ele está fazendo. Que foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Terminou a prova antes? Reveja. Revejo. Sempre. E eu fiz uma escala... Redação, então, é de pessoa para pessoa, mas para mim o que sempre ajudou, eu preciso desviciar do texto. Não só para melhorar o texto, mas para deixar de ver os erros de português. Eu vicio nos meus próprios erros de português. Então eu sempre faço questões escritas primeiro, para depois fazer objetivas, para depois poder voltar para as escritas, porque eu preciso dar um tempo do texto. Foi uma dica que um professor meu de redação deu no cursinho, eu nunca esqueço e me ajudou muito. Tanto que no meu Enem a minha nota maior foi redação. E um dos motivos é isso. Eu melhoro muito meu texto depois que eu olho ele de horas. Eu tô falando horas mesmo. Porque foi isso. Eu fiz a redação, passei horas fazendo as questões alternativas e voltei pra redação. E eu consegui melhorar minha redação, não sei quantos por cento, mas melhorou muito. Tanto na estrutura da redação quanto em erro gramatical. Eu vicio dos meus erros. Eu já postei várias coisas nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, thumb, título com erro de português, porque eu tenho que fazer rápido. Não dá tempo de eu olhar de novo. Tanto que às vezes eu peço, às vezes passa, mas às vezes eu jogo o texto no Word, pro Word corrigir. Às vezes eu peço pra alguém olhar pra mim, pra ver se eu não deixei o erro passar, porque é normal. E muitas pessoas são assim também. Daquilo que era, aquilo que eu assinava, aquilo que eu sabia com certeza e aquilo que eu tinha dúvida. E o que melhorou dramaticamente de um ano para outro? Como eu tinha feito todas as provas, eu resolvi a prova muito mais rápido. Eu tinha 4 horas, eu resolvi em 2 horas, 1h50. E quando eu terminava em 1h50, o que eu fazia? Eu revia todas as questões que eu tinha dúvida. E assim, né, isso são coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, é simples, é isso, é esse 1 minuto e meio que você precisa saber. Muito bom, gostei muito desse papo. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!